Muito bem, ok, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã que estão comigo nesse dia tão bonito, feito pelo Senhor nosso Deus. Foi o dia que o Senhor fez. Eu não sei se você está me ouvindo manhã, ou tarde, ou noite, e eu sei que é uma alegria muito grande estar com você, juntos estudando primeiro Samuel, tá bom? Muito bem, ontem nós trabalhamos a primeira parte da introdução. Hoje vamos continuar, hoje, terça-feira, né? Que terça bonita que o Senhor nos deu. Vamos continuar com o primeiro Samuel, na sua parte introdutória. E hoje nós vamos ver a estrutura do livro. A estrutura do livro. Sério, pastor? Sério. Primeiro Samuel tem uma estrutura muito interessante, e eu fiz aqui PowerPoints didáticos para que você pudesse aprender um pouquinho mais, não é? E aí a gente junto trabalhar com a estrutura do livro. Eu quero que você, por gentileza agora, pare tudo que estiver fazendo e nesses rápidos minutos, não serão tantos, tá? Mas nesses rápidos minutos você possa compartilhar comigo a palavra de Deus e entender tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu, tá bom? Então, vamos juntos. Olha que interessante. Quando a gente pensa na estrutura do livro de Primeiro Samuel, a gente vê que ela tem uma estrutura muito delimitada. Na verdade, são três os grandes assuntos que o livro trata. Em primeiro lugar, o último juiz que Israel teve, que foi Samuel. Não é, pastor, mas eu pensava que tinha sido Sansão. Pois é, eu vou lhe provar que o último juiz que Israel teve foi Samuel. E aí eu preciso que você compreenda algo que é maravilhoso. O texto sagrado começa tratando em primeiro Samuel sobre Samuel, o último dos juízes. E o que é interessante aqui, vem o estabelecimento da monarquia, e a monarquia começa com o primeiro grande rei de Israel, que foi Saul. Então, você tem exatamente esse momento em que Israel sai da mão dos juízes, ou seja, da época dos juízes, e começa a querida monarquia, e aí todo o restante de primeiro Samuel é tratando sobre Saul, né? E Samuel ali trabalhando, tentando ajudar Saul, e trabalhando junto ali, mas Saul não teve como, né? Não dá para salvar Saul. Saul é difícil, realmente. E aí, obviamente, depois desses dois grandes assuntos, porque todo o livro permeia esses dois grandes assuntos. Vem de forma paralela, assim, por fora, mas de forma paralela, ah, o início da vida de Davi. E em primeiro Samuel, você tem Davi como servo de Saul. São esses três os grandes assuntos que dominam o primeiro Samuel. Você quer um cafezinho? Oh, que delícia! Como é delicioso, né? Muito bem. Servi um café, espero que você tenha aproveitado e vamos juntos. Então, pastor, quer dizer que quando eu olhar para o livro de primeiro Samuel, eu vou ver um livro que tira Israel do tribalismo e da mão dos juízes e inaugura o período da monarquia. Isto demonstra o último juiz, que é Samuel, o primeiro rei, que é Saul, e vai trabalhando a figura do segundo grande rei, e mostrando Davi, que é o segundo grande rei, quem sucede Saul, como aquele que, neste momento na vida, é servo de Saul.
E aí sim, lá em 2 Samuel, é que a gente tem Davi como o soberano, tá bom? Mas pastor, peraí, eu tinha no meu coração que o último juiz não era Samuel, era Sansão. Tá, então vamos pensar um pouquinho em quem foi Samuel, tá? Vamos pensar um pouquinho? Ai, pastor, sei, uma história linda, né? Ele foi filho de Eucana, que era o pai de Ana. E Ana não podia ter filhos, e Deus deu a ela filhos. E Samuel foi o primeiro filho, e ela dedicou a Deus. Poxa, que história bonita, não é? Mas Samuel foi muito mais do que filho de Ana e de Eucana, né? Samuel, ele foi um grande juiz que Israel teve, talvez o maior de todos os juízes, talvez o maior de todos os juízes, e ele foi aquele que antecedeu a vinda dos reis. Quando você olha para Samuel, ele existe no exato momento em que Israel está vivendo aqui, ó. Se lembra? Israel já está em Canaã, Israel já tinha conseguido conquistar o território, mas Israel mesmo sendo dividido em tribos, tá vendo aí todas as tribos, né? Então eu peguei aquela partezinha ali, eu ampliei, mesmo dividido em tribos, Israel ainda não tinha conquistado todo o território, né? Israel não tinha na sua mão todo o território. E Israel vivia naquilo que nós chamamos de período dos juízes, período dos juízes. E Deus levanta de norte a sul, de leste a oeste, juízes para pelo menos Israel não perder grande parte desse território que tinha conquistado com Moisés e tinha conquistado com Josué. E aí, obviamente, o nosso querido ah, Samuel, ele está nesse período de tempo das tribos de Israel, onde não havia unidade, onde não havia força bélica conjunta, onde cada um fazia o que lhe dava na telha, e o povo só servia a Deus quando o Senhor levantava um juiz. Mas, pastor, realmente Samuel foi juiz, o último dos juízes? Bem, vá comigo aqui. Se você parar e pensar no período dos juízes, foi um período tumultuado, né? E ele vai ali, ó, de 1200 antes de Cristo até 1050. Então, um período de 300 e poucos anos, e que é interessante, porque você tem os juízes como autoridades políticas, religiosas e militares, escolhidos por Deus e reconhecidos pela população, para quê? Para julgar as demandas, para aplicar a lei perante o povo e para que o povo, durante a vida deles, servissem de alguma forma a Deus. Tá, pastor, mas será que Samuel teve uma vida exatamente assim? Bem, vamos ver. Josué foi o último grande líder nacional, militar, forte, que levou literalmente Israel a conquistar quase toda a terra prometida. Depois o povo passa a não reconhecer lideranças nacionais e só reconhece à medida em que Deus vai levantando em períodos difíceis libertadores, e esses libertadores são chamados de juízes. Então, pare e pense comigo, né? A importância da fase dos juízes residiu em quê? Em primeiro lugar, na orientação religiosa dos hebreus. Por quê? Porque enquanto um juiz vivia, os hebreus serviam a Deus. O juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal diante do Senhor, caíam em escravidão, e Deus tinha que levantar um novo juiz para que eles voltassem à presença de Deus, né? Ah,
E aí, o que acontece, né? Você tem os juízes como fundamentais para a orientação religiosa, para a consolidação do território. Porque, na medida em que os juízes existiam, povos de fora não conseguiam conquistar o território judaico. E eles conseguiam recuperar territórios absolutamente perdidos, né? Então, olha que história difícil, de altos e baixos, né, meu irmão? E preciso que você coloque isso na cabeça, porque com Samuel foi a mesma coisa. Samuel, ele é juiz antes do primeiro rei Saul, e foi a mesma coisa. Com Samuel ocorreu de forma idêntica. Sério, pastor? Sério? Vamos lá. Quando você pensa na base ali do mundo dos juízes, a estrutura é essa aqui, né, que está no livro do professor Carlos Pinto, né? O professor Carlos, ele nos ensina, ó, a estrutura é sempre assim: e tornar os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Essa é a atitude de alguém que olha e diz, eu não preciso mais de Deus. Aí Deus, olha lá, ó, pelo que Deus os entregou nas mãos de, aí um povo estrangeiro é que domina. E aí eles notam o caldo entornar, né? O cinto apertar, aí terceira e última atitude, clamam a Deus, Deus é misericordioso, e Deus levanta um libertador para libertá-los. Pastor, que interessante. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Com Samuel vai ser a mesma coisa no início. Sério, pastor, eles vão fazer o que é mal perante o Senhor? Sim. Deus vai entregá-los na mão de quem? Dos filisteus. Sim. E aí eles clamam, e Deus suscita um libertador. E quem é o libertador? É Samuel. Mas que interessante, né? Então, quando você olha para a estrutura do livro de Juízes, você vê exatamente essa sequência de fatos. O primeiro juiz, Otiniel, né? Quem é que estava oprimindo Israel? Os arameus. E Deus levantou Otiniel e durante 40 anos eles tiveram paz. Otiniel morre, quem se levanta? Ali embaixo, tá vendo? Eude. Aí Eude livra os israelitas dos moabitas. Aí Eude morre. Depois que Eude morre, vem os filisteus e simplesmente oprimem os israelitas. E aí Deus levanta Sangar, e Sangar os salva. Sangar morre, e imediatamente faz o que é mal aos olhos do Senhor, os cananeus vêm e arrebentam. Aí os cananeus arrebentam, Deus levanta uma mulher chamada Débora, e Débora liberta Israel livre durante 40 anos. Débora morre. Aí o que acontece? Volta a fazer o que era mal diante do Senhor, Deus entrega na mão dos midianitas. Aí lá vai o Senhor levantar Gideão, e Gideão salva Israel com a força do Senhor, e durante 40 anos Israel vive bem. Aí volta a fazer o que é mal diante do Senhor, volta a ficar escravizado, cai na mão de inimigos, e assim, irmãos, um após os outros, os juízes vão desempenhando sua função. Depois de Gideão vem Tola, depois de Tola vem Jair, depois de Jair vem Jefté, que livra de forma fantástica os israelitas da mão dos amonitas. Depois vem Ibsã, depois vem Elon, depois de Elon vem Abidom, e depois vem Sansão, porque deixaram de fazer o que era correto aos olhos do Senhor, Deus os entregou na mão dos filisteus, e Sansão, durante 20 anos, é juiz perante o Senhor e perante Israel. Que café gostoso, né? Muito bem.
Agora, pastor, eu pensei que Sansão, ali embaixo, ó, fosse o último do juízo. Pois é, não é. Com o livro de 1 Samuel, você tem uma continuidade, literalmente, de todo esse momento de dor, de sofrimento, de gente que simplesmente depois que o grande juiz morre, aí volta a fazer o que era mal diante do Senhor e Deus os entrega a povos estranhos. Então, peraí. Então, Samuel foi mais um juiz? Bem, se você tem dúvidas disso, leia comigo agora o que está na palavra de Deus. Assim diz 1 Samuel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Eita, pastor, aquele menininho foi produto da oração da mãe, e ele cresce e ele vira juiz. Sim, ele julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano em ano e rodeava a Betel, a Gilgal e a Mispa e julgava Israel em todos aqueles lugares. Ele ia nos lugares extremos para julgar Israel. Ele ficava andando de norte a sul, leste a oeste, para julgar Israel. E sempre voltava a Ramá, que era a sua casa, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. Agora, olha que interessante. Isso está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15 a 17. Meu Deus, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Samuel foi o último dos juízes. Que interessante, pastor. E como é que ele se tornou juiz? Bem, nós vamos estudar. Mas já te adiantando, os filisteus lutaram contra os israelitas. A vitória dos filisteus foi tão acachapante que eles levaram embora a Arca da Aliança. Veremos juntos que a Arca da Aliança ficou lá no território filisteu e foi um sofrimento, irmãos. Meu Deus do céu! E depois a Arca da Aliança voltou de volta. Samuel reuniu o povo, destruiu do território judaico os filisteus. E aí é que vem 1 Samuel capítulo 7. Ele julga Israel durante toda a sua vida, uma vida dedicada. Ele foi juiz. Então, enquanto ele estava em pé, enquanto ele estava vivo, Israel servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, ele é um menino que ele cresce como ajudante, diríamos assim, estagiário, né? Cafezinho gostoso. Ele era estagiário de Eli, né? E dos filhos de Eli. Estagiário no tabernáculo em Siló. E aí, com a morte de Eli, ele se torna o grande sacerdote de Israel, né? E ali o Senhor o fez crescer, se tornar um homem próspero, um homem espiritualmente maduro, e nesse meio termo, Israel luta com os filisteus têm vitórias importantes, e aí ele pega e levanta os exércitos de Israel, vem contra os filisteus, e num local que ele chamou Ebenezer, ele tem a grande vitória. E aí é óbvio, ele passou a ser reconhecido como o homem que Deus levantou para julgar Israel. E ele se torna o último juiz. De estagiário, de sacerdote, ele se torna o grande juiz de todo Israel. E ele percorria todo Israel para julgar Israel. E a presença de um juiz trazia paz, trazia alegria, trazia felicidade, trazia bonança. Tal como todos os juízes que o antecederam, ele também é alguém que, ao julgar Israel durante sua vida, Israel serviu a Deus e buscou ao Senhor. Pastor, que interessante. Então, se nós pararmos e pensarmos,
Com Samuel foi a mesma coisa que houve com Otiniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e Sansão? Sim. Olha que interessante. Ah, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, vieram os arameus e dominaram. Deus levanta o primeiro dos juízes, Otiniel, o leão de Deus. E enquanto Otiniel viveu, Israel servia ao Senhor e era próspero. Otiniel morre. Aí os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus os entrega agora na mão de quem? Moabe. E aí se levanta Eude, um homem canhoto, né? E Eude simplesmente se levanta e Deus o usa e Deus dá grande vitória e libertação a Israel. E enquanto Eude é vivo, o Senhor Deus faz Israel prosperar e Israel vive na presença de Deus. Eude morre. Aí, e tornaram os filhos de Israel fazer mal, que era mal perante os olhos do Senhor, cai na mão dos cananeus, né? E aí Deus levanta Débora e Baraque, né? Que estudo maravilhoso. Débora e Baraque, foi pastora Geise que nos trouxe, né? E enquanto Débora vivia, ela era juíza, Israel tinha paz, Israel tinha prosperidade, só Débora morrer. Aí fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, caíram na mão dos midianitas. E aí pastor Elias nos fez discernir a linda história de Gideão. Deus levanta Gideão e liberta os israelitas. E aí, depois que Deus libertou os israelitas, enquanto Gideão estava vivo, o povo serviu a Deus, né? Apesar de Gideão ter errado bastante, né? Mas o povo serviu a Deus. Aí Gideão morre, seu filho tenta dar um golpe de Estado, né? Estudamos isso com o pastor Eber, e aí tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, aí caíram na mão dos amonitas, né? E aí Deus, pastor Eber nos ensinou, levanta Jefté, e Jefté simplesmente, na força do Senhor, liberta os israelitas dos amonitas e imediatamente o povo volta a servir a Deus enquanto Jefté está vivo. Jefté morre, aí israelitas caem na mão dos filisteus, Deus levanta Sansão e incrível, né? Quando você olha para cada um destes nossos queridos juízes, você vê que há uma decadência espiritual. Otiniel foi mais forte espiritualmente que Eude, que foi... não, me perdoe, irmãos. Otiniel, Eude, Débora e Baraque foram muito fortes espiritualmente. Otiniel, tanto é que Otiniel traz 40 anos de paz para Israel, Eude 80, né? Débora, sem falar, fantástico. Agora, depois de Débora, começa a ter uma queda espiritual. Gideão já promove uma certa idolatria lá dentro. Jefté já traz problemas. Sansão, meu Deus do céu. Então, a partir de Gideão já há uma queda muito grande no tocante aos juízes, né? E quando Sansão morre, morre ele junto com uma série de filisteus, ele sendo feito de palhaço no templo de Dagom, né? E aí, quando a gente olha assim e pergunta, e agora? E agora o que vai acontecer, né? A gente vê juízes muito fortes, até Débora e Baraque, e de Gideão em diante já vê juízes espiritualmente mais fracos. E é nesse momento em que, literalmente, parece que tudo vai de mal a pior, é que Deus faz nascer este homem aqui, este grande homem. E com este homem, Israel se torna uma nação muito respeitável, porque
nós temos em Samuel, com certeza, o maior de todos os juízes de Israel. E ele é esse homem que os filisteus atacam, ele tem a grande vitória, e é por isso que a Bíblia diz que ele julga Israel até o último dia da sua... não, até o último dia da sua vida, porque antes dele morrer, ele tem literalmente que entregar a grande parcela do poder que ele tinha para Saul, porque deixa de existir os juízes, passam a existir os monarcas, e aquilo que eu te ensinei na aula de ontem, né? A monarquia viria para ser uma grande bênção, uma grande bênção. E aí eu não quero que você esqueça exatamente isto aqui. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano em ano, e rodeava tudo. Rodeava Betel, Gilgal, Mispe, depois voltava para casa, e em casa não ia descansar, não. Em casa que trabalhava mesmo, e dali ele julgava, e edificou um altar ao Senhor. E foi um homem de uma grande espiritualidade, né? Grande espiritualidade. Então, meu querido e amado irmão que me escuta, ou esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite. Quando a gente olha para Samuel, ele é um homem que Deus escolhe, ele é produto de oração da sua mãe, que entrega para que ele possa viver 24 horas por Senhor, e Deus, que aquilata corações, Deus vai preparando aquele menino, primeiro para um ministério do sacerdócio, e depois para um ministério muito mais pesado, que era o ministério de ser juiz. Juiz. E enquanto Samuel esteve vivo julgando, e enquanto nele estava concentrada a autoridade, né? A política militar e religiosa, Israel foi muito bem. Mas chegou um momento em que todos disseram: estamos cansados disso, nós não queremos mais esse período de juízo, nós queremos reis. Samuel foi conversar com Deus e Deus disse: Samuel, não fique triste, ninguém está rejeitando você, eles rejeitaram foi a mim, porque eu já sou rei, mas eles não me aceitam como rei, então vamos dar a eles um rei, e um rei à altura deles. E aí veio Saul. Então, veja que interessante, primeiro Samuel trata, então, em primeiro lugar, da história de Samuel, o último juiz. E, em segundo lugar, da história do primeiro rei, que é Saul. Ok? Muito bem. Com estes fatos agora, junto com tudo que vimos na aula passada, então demos o segundo passo nessa semana introdutória. Eu preciso muito que você aprenda todas essas coisas, porque isso vai fazer uma diferença no comentário, isso vai fazer você ver com maior amplitude todo este livro formidável. E este novo personagem, nós que já estudamos Abraão, Isaac e Jacó, já estudamos os 12 filhos, já estudamos Faraó, já estudamos Moisés, já estudamos seu irmão Arão, Miriam, já estudamos Josué, e já estudamos cada um dos juízes. Agora vamos estudar esse rico personagem chamado Samuel. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a alegria de estarmos juntos ainda por muito tempo, aprendendo a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus pela felicidade de compartilhar com você a palavra dele, agradecer minha pastora presidente Luíde Ramos pela confiança no ministério, pela alegria de conosco estar trabalhando nesse rico projeto. E a você,
pela atenção aqui colocada conosco. Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração e até amanhã com a terceira parte introdutória desse importantíssimo livro, A Paz do Senhor. Amém.